Gente, não houve um retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades. Atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua. Vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal, e isso aí fica espalhado no Brasil todo. Fonte uma única e falsidade. Por que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer ao presidente da República. O senhor está pedindo que esqueça a emergência. Não, eu estou pedindo, não, esqueça a minha. Emergência não estou ligando para isso. Esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz. Talvez não esqueça porque viveu tão bem em 60 dias que não vai esquecer mais. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofreu nada que não sofreu nada que está falando para mim desse jeito aí é medida de emergência. Ah, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Como repórter da Rádio Planalto, eu me sinto honrado de levar o empurrão que o general... Deixa eu falar aqui. Olha aqui, garoto. Olha aqui. Vai nisso. Deixa a bola no celular. Não é bola, não. Larga a bola, não. Que passar? Vem cá. Vai, mexe a mão, tá? Todo mundo vai ouvir. Desculpa, não foi todo mundo. Desculpa. Só não quero Tempos de glória, anos dourados, atravessaram o fim da década de 50 e romperam os 60. O otimismo de uma era de ouro atropelava a razão e a matemática, projetando os 50 anos em 5. Reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. O pavor de uma nova Cuba e das palavras de Jango foram definitivos para a marcha de militares e boa parte da sociedade brasileira sobre a legalidade. O golpe se deveu muito a isso, essa percepção da elite política brasileira de que os avanços populares poderiam ser grandes demais. Nas sombras, a Casa Branca se movimentava. O Brother Sun avançava. Era a senha para o fim dos anos de ouro. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Iniciava-se uma longa noite de trevas, uma monótona sucessão de regimes militares, os anos de chumbo. Os primeiros anos do Castelo foram bem, as pessoas falam mais brandos, mas já havia tortura em 64, mas o que a gente tem como imaginário da ditadura, a repressão, a violência, a tortura, isso começa mesmo a partir de 69, quando a linha dura chega ao poder com o AI-5, em dezembro de 68.
Em um dos seus primeiros atos, Castelo Branco cria o SNI, Serviço Nacional de Informações. Uma imensa rede de informantes e agentes secretos transforma o país em um estado de segurança nacional. Escolas, universidades, empresas privadas ou estatais, autarquias, sindicatos, nada mais escapava ao controle do regime militar. Estava na mão deles, E assim toda a sociedade. A questão, por exemplo, do emprego público foi um instrumento vital para controlar a sociedade brasileira. A questão dos sindicatos, a questão dos clubes esportivos, tudo isso que depende de um aval, de qualquer coisa dada pelo governo, e naquela época tudo rigorosamente dependia, podia ser manipulado por esse esquema. Então isso também é uma forma de controle, de repressão, de violência, e a gente não deve ter essa ilusão de que a ditadura brasileira não foi violenta e prejudicial também nesse sentido que eu estou falando, né? Costa e Silva toma posse em 67. A repressão recrudesce. Aumentam os protestos e manifestações. Em 13 de dezembro de 1968, o ato institucional número 5, AI-5, marca o início dos piores tempos da ditadura. Os anos em que os escrúpulos da consciência foram mandados às favas. Os anos de chumbo. Nada mais escapa ao controle do estado de segurança. Tem muita gente que perdeu funções, cargos, por conta da espionagem. Tem muita gente que perdeu a possibilidade de estudar. Tem muita gente que perdeu filhos e pais, perdeu um futuro por conta da repressão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. No episódio conhecido como o Caso Paraçá, em que o brigadeiro João Paulo Burnier planeja uma série de assassinatos e atentados, entre eles a explosão do gasômetro do Rio de Janeiro na hora do rush, causando cerca de 100 mil mortes, para jogar a culpa na resistência ao regime, Guaraniz era um homem-chave do plano. O capitão Sérgio Miranda de Carvalho, Sérgio Macaco, que ficou para a história como o homem que disse não, impediu a tragédia, contrariando a ordem superior. Depois disso, foi reformado pelo Ato Institucional 5. Nas masmorras e nos subterrâneos da pátria, tortura e morte tornavam-se regra. Umas sessões de tortura muito longas, 7, 8 horas. Cadê o Marighella? Não sei. Eu não conheço ele. Onde é que está o Marighella? Como marca os encontros? Faz o pai de merda! Vai, seu caralho! Na época, inclusive, a informação que eu tinha é que eu morreria, de certa forma, sou um sobrevivente. A situação mais difícil que o ser humano possa ser levado é essa, porque é uma tentativa de quebrá-lo como ser humano, fazer com que a dor física se sobreponha a tudo que ele pensa, que ele sente, que ele quer, etc. Mas depois houve o sequestro do embaixador alemão, que libertou 40 presos. E eu estava entre esses presos e fui então para a Argélia. A larga experiência em tortura que o Brasil atingiu nos anos 60 fez com que o país entrasse na nova década com uma triste liderança. Exportador de repressão para os países vizinhos. A criação de um banco de dados comum e a conexão de informações sobre opositores transformam-se em obsessão das ditaduras do continente, auxiliados pelos Estados Unidos e países europeus.
é a Operação Condor, a multinacional do terror. Com banco de dados, central de informações, sistema de coordenação e alfabeto criptográfico comum para a troca de mensagens, além de fornecimento de know-how e tecnologia para matar e torturar. O Condor voava alto pela América Latina. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado. Até as canções da MPB eram reféns dos generais. Chico Buarque cantou a Roda Viva e foi calado pela censura. Caetano Veloso. Contra o vento, silêncio sem documento. Gilberto Gil. Quem sabe de mim sou eu. Aquele abraço. Quem salvou o país foi essa resistência do teatro, a resistência dos escritores, a resistência dos cantores. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. Nos primeiros anos após o golpe, o milagre econômico garantiu a popularidade dos militares. Mas isso durou pouco. A crise do petróleo de 1973 acabou com a fantasia, deixando como resultado um gigantesco endividamento externo e as raízes da inflação queria explodir pouco tempo depois. Uma só ditadura, dois lados. Um expunha as torturas, violência e morte. O outro oferecia estradas, aeroportos, crescimento econômico por um preço alto demais, o silêncio. O Estado tinha capacidade de financiar e de investir com as empresas estatais, não é? Há que se recordar que era proibido fazer greve. E havia uma grande disponibilidade de dinheiro internacional para ser aplicado nas economias periféricas. Por que o regime era popular? De um lado, o crescimento econômico, emprego, inflação baixa, expansão da sociedade de consumo. É bom lembrar que o milagre está acoplado à revolução da infraestrutura. Os militares abriam o Brasil aos brasileiros. As fronteiras agrícolas cresceram, prometeram uma estrada na floresta, a Transamazônica. Abriram também o Brasil ao capital estrangeiro. E isso significa que os investimentos americanos deverão continuar crescendo no Brasil. Sob o comando do ministro da Fazenda, Delfim Neto, o país viveu o período conhecido como milagre econômico. É o Brasil do nosso amor. O produto interno bruto cresceu até 13% ao ano. Ao longo do regime militar, 302 empresas estatais foram erguidas. A ponte Rio-Niterói virou cartão postal do país. Sem poupança interna, graças a empréstimos internacionais, a indústria nacional saiu da idade das trevas. Os anos dourados da economia brasileira esbarraram na crise do petróleo em 1974. Quem desce do morro não morre no asfalto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. Os brasileiros receberam uma herança difícil, a dívida externa. O Brasil se industrializou com empréstimos que vieram do exterior no momento, inicialmente, que a taxa de juros era muito baixa. E em 79 tem o segundo choque, a taxa de juros dispara. E aí os governos militares vão deixar como herança aos governos civis uma enorme dívida externa. Na verdade, em certo momento, a maior dívida externa do mundo. O Brasil sofreu, os preços subiram, a inflação chegou a 20% ao ano. A classe trabalhadora, que já tinha pouco, ficou com menos ainda. As greves viraram assunto do dia. Em 1979, foi a vez dos metalúrgicos do ABC Paulista darem voz à insatisfação de operários de um país inteiro. Mais de 60 mil pessoas pararam para ouvir o então presidente do sindicato, Luiz Inácio Lula da Silva. Trabalhadores receberam pagamento com zero, porque ganhamos um salário miserável. Ele gritava do alto da mesa, o discurso ia então sendo multiplicado. Vocês sairão vencedores dessa luta. Tempos depois, os dirigentes do sindicato foram para as celas do DOPS. A repressão continuava, mas as dificuldades econômicas geraram a insatisfação política. Os arquivos estão sendo abertos, a memória sendo recuperada, a verdade sendo construída.
para que nunca mais donos do poder digam que nada tinham a ver com o genocídio de tanta gente. Para que, enfim, seja possível pavimentar a estrada que leva ao nunca, nunca mais. Graças ao trabalho da Comissão da Verdade, detalhes daqueles tempos de repressão começaram a vir à tona recentemente. Entre eles, o depoimento surpreendente de um coronel que admitiu ter participado de crimes contra os adversários do regime. O coronel reformado, Paulo Malhães, referindo-se às vítimas da repressão, chegou a dizer que morreram tantos quanto foram necessários. Confessou ter participado dos crimes. Matei na rua, na casa, acho que muito pouca gente. Malhães foi agente do Centro de Informações do Exército, onde atuou em inúmeras operações secretas. Ele chegou a admitir a participação na morte e desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, mas depois voltou atrás. Nós temos que lutar muito. Vocês, eu não, já estou caduca. Vocês têm que lutar muito para esclarecer para essa maçona, para não deixar voltar aquela barbaridade. Foi muito grande a barbaridade. Caía a tarde, feito viaduto, e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo